Em Efésios capítulo 1, pode colocar na tela aí, David. Só que a gente vai orar diferente. Não coloco não. Por quê? Porque a gente vai orar como se fosse pra gente, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deus do meu Senhor Jesus Cristo, levante a mão. Pai da glória, me conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento teu. Ilumina meus olhos, para que eu possa... Ilumina meus olhos do meu coração, para que eu saiba qual é a esperança do meu chamamento, qual a riqueza da glória da tua herança para mim, qual é a suprema grandeza do teu poder para cada um de nós que cremos, e o qual exerceu em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, domínio, poder, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Colocaste todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, para que ele seja cabeça sobre todas as coisas, e deu esse poder à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Agora nós vamos fazer uma oração de Efésios capítulo 3, amém? Efésios capítulo 3, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 14. Isso era uma oração que Paulo fez pelos Efésios, viu? A gente está fazendo para a gente. Essa oração pedir espírito de sabedoria, de revelação, uma oração profunda. Essa oração que Kenneth Hagin ele cita no livro dele que em 6 meses ou foi 3 meses ele começou a fazer essa oração frequentemente, e ele disse que começou a ter revelação que em 14 anos do ministério dele ele não conseguiu ter. Então por isso que é de extrema importância essa oração, amém? Por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, me conceda que eu seja fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em meu coração, pela fé, esteja arraigado, alicerçado em amor, a fim de que eu possa compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, que eu penso, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pode sentar. Nós estamos preparados agora. Só um avisozinho aqui bem rápido. Nós vamos o culto. O discipulado está dividido hoje. Nós estamos finalizando essa matéria, integridade da palavra de Deus.
todos vão receber, vão ser confirmados ali no sistema, mas eu queria saber, irmão, que quem falta assistir alguma aula. Tem alguém que está faltando assistir alguma aula? Todos assistiram, que perderam, mas escutaram em casa. Todos assistiram às aulas, tá tudo certo, não estava ninguém faltando. Amém. Por quê? Porque se você falhou algum dia, eu vou cobrar que você escute a aula para que você não fique com essa pendência. Deixa eu fazer a chamada aqui. Ana Rafaela. Deixa eu ver. Andréia já justificou a falta dela, não pôde vir, mas ela vai escutar em casa. Cledeilson, está ali. Deixa eu ver aqui. Fabinho, está ali. Jéssica está ali. Júlia está aí, tá? Juliana não veio. Coloca aí, Juliana. Kátia está aí. Messi está aí. Ritinha, não, mas Ritinha, essa matéria ela já fez. Dulce já fez essa matéria. Bruno está aí. David está aí. Tu não tinha feito não, David? É porque tá para acompanhar, né? No grupo, né? Deixa eu ver. Onde já? Morgana faltou, justificou. Pode estar aí. Ela vai assistir em casa. Tá vendo? Nanha está aí. Escutou as aulas? Amém. Isabela está aí. Karine, acho que ela não pôde vir. Veio não? Vai se operar? Amém. Fátima está aí e Rafaela Dizé está aí. Pronto, só esse mesmo. Então vamos continuar o discipulado. Amém? Que o Espírito Santo que venha nos guiar, venha nos ensinar e venha nos instruir. Glória a Deus. É bom sempre, irmãos, você ter um tempo, quando você for para um culto ou receber uma palavra ou ler a Bíblia, é bom você ter um tempo orando em línguas. Porque quando você ora em línguas, quem é batizado, né? Vai edificar seu espírito. E vai ficar mais fácil você receber a instrução. Amém? Quando a gente ora em língua, a nossa mente, às vezes nossa mente está um pouco agitada. E uma forma de aquietar a mente para ouvir a Deus é orando em línguas. Esse é um papel fundamental da oração em línguas. Orar para aquietar a mente para ouvir a Deus. Amém? Que a oração em línguas é uma oração misteriosa. É misteriosa assim no sentido que fala em línguas fala mistério, sua mente não entende. Mas quando você está orando em línguas, sua mente vai ficando mais quieta e você vai ficando mais sensível para receber a revelação do Senhor. É importante a gente ter sempre um momento de oração em línguas. Quem ora em línguas aqui? São poucos. Levanta a mão quem ora em língua para eu ver. A maioria ainda não ora, mas vai orar em nome de Jesus, logo, logo. Então, vamos continuar o discipulado. Peço aí que você abra aí Mateus capítulo 4. Semana passada nós falamos um pouco e trouxemos um pouco sobre a centralização de Jesus, né? Eu expliquei um pouco sobre como as pessoas têm descentralizado Jesus para colocar sua fé em outras coisas, em outras pessoas que não é Jesus. Mas a base central da nossa fé, a gente tem que sempre se lembrar, é Jesus. Diga comigo, a base central da minha fé é Jesus. Não é outra coisa não. A base central, você lembre disso, é Jesus. Eu expliquei, mostrei alguns versículos, falei sobre Maria, que Maria não tem esse poder, né, da gente orar, pedir a ela e ela interceder pelas nossas vidas. Ela cumpriu o papel dela, hoje ela está em espírito no céu. Ela não ressuscitou, ela ainda vai ressuscitar um dia. É uma promessa para nós, para ela.
Só o único que ressuscitou no momento foi Jesus, que ressuscitou e está à direita do Pai. Então eu acredito que eu li, eu não me lembro se eu li um versículo que diz que Jesus é o nosso advogado, intercessor entre Deus e o Pai, que só Ele pode fazer essa intermediação de oração. Eu li esse versículo, vocês estão lembrados? Li não foi? Mas eu vou ler em nome de Jesus. Mas antes, nós vamos voltar um pouco sobre essa centralização. Mas antes de voltar sobre essa centralização, que nós estamos estudando, a integridade da palavra de Deus, e eu falei sobre centralizar. Quando eu digo centralizar em Jesus, é colocar a sua fé nele, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não colocar a sua fé em outras pessoas, em santos. Amém? É até porque você sabia que quando você se converteu e aceitou Jesus, você se tornou um santo de Deus. Quem sabia disso? Levanta a mão quem sabia. Você se tornou um santo. É até estranho a pessoa dizer, mas eu sou santo, do jeito que eu sou falho. Irmão, a Bíblia nos reconhece como os santos de Deus. Amém? Você sabe o significado da palavra santo? O significado da palavra santo não é alguém perfeito, não. O significado da palavra santo é alguém que é separado. Diga comigo, alguém que é separado. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você foi separado do mundo. Você está separado. Amém? Então você está se santificando, porque você foi separado do mundo. Deus colocou essa condição dentro do seu espírito de santidade. É por isso que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente se sente incomodado. Porque a santidade está dentro de você. Agora é interessante a gente ser obediente quando a consciência doer, quando a gente fizer algo que vê que perdeu a direção, pedir perdão ao Senhor e voltar rapidamente para a direção, para sempre andar nesse caminho que é da santidade. Amém? Então nós fomos justificados em Cristo, por Ele, nós temos essa cobertura, o sangue dele nos cobre. Diga comigo, o sangue de Jesus está me cobrindo. É Ele que está me cobrindo, é Ele. Eu fui justificado, eu estava condenado. A nossa condição era de condenação. Nós estávamos condenados ao inferno. Mas por meio de Jesus, por isso que eu estou falando de centralizar Jesus, colocar a sua fé nele. Por meio dele, o sangue dele te cobre. E te dá essa condição de você estar santificado, de você um dia ir para o céu. Não é pela seu esforço. Ninguém vai para o céu pelo esforço. Tipo assim, eu tenho que fazer isso para poder ir para o céu. Não. Eu tenho que fazer as obras de caridade. Eu tenho que procurar ser bom porque eu nasci de novo, porque eu sou uma nova criatura, porque eu sou obediente a Deus. Mas não é isso que me leva para o céu. Amém? Então, se isso me levasse para o céu, Jesus não teria morrido em nosso lugar. O que me leva para o céu é a minha fé nele. Diga, o que me leva para o céu é a minha fé nele. Quando eu me coloco nele, o sangue dele me cobre. Aí eu sinto esse senso de justiça por causa dele, porque ele me justificou diante do Pai. O sangue dele é perfeito, o meu não é, mas o dele é perfeito. Amém? Não é interessante isso? Então me colocar, centralizar e colocar toda a minha fé nele. Agora, eu quero falar um pouquinho da importância dessa palavra dentro de nós, para a gente voltar. Não, então vamos fazer assim. Vamos ler alguns versículos, depois a gente volta. Vamos ler algum versículo aqui, depois a gente volta sobre a importância dessa palavra. Continuando sobre a centralização de Jesus. Abra aí, David, comigo, rapidamente. Deixa eu ver aqui. Em Colossenses 1, 15 ao 17. Colossenses 1, 15. 1, 15. Hebreus 1, 3. Deixar ali para ficar mais rápido, né? João 14, 6.
Glória a Deus. Pronto. Vamos ler primeiro Colossenses 1, 15 e 17, para nós fechar essa parte da questão da centralização de Jesus, de crer em Jesus, de colocar a nossa fé somente nele e não colocar a nossa fé em outras pessoas, tipo Maria, São Pedro, São João. Amém? Irmãos, eles foram pessoas importantes, mas eles precisaram de Jesus para ser salvo. Maria precisou de Jesus para ser salvo. Pedro precisou de Jesus. Quando eu digo Pedro, eu estou falando de São Pedro, aquele que é chamado por São Pedro na Igreja Católica. Amém? Você sabia que eles foram homens muito falhos? Eles falharam. Mesmo eles andando com Jesus, eles falharam várias vezes. Mesmo andando com Jesus. A gente vê Pedro negando Jesus, a gente vê Paulo que foi um grande apóstolo, tendo discussão com Barnabé. A gente vê muitas situações desse, porque eles eram homens falhos, então eles precisaram de Jesus. Igual a nós precisamos colocar toda a nossa fé em Jesus. Jesus é a palavra, ele é a palavra de Deus manifestada, ele é a palavra de Deus manifestada sobre essa terra. Vamos ler o versículo? Colocar aí na tela. Todo mundo. É o versículo até o 17, né? Todo mundo. Está falando aqui de Jesus, ó. Eu vim para cá. Dá para todo mundo ver aí? Vamos ler junto já. Este é a imagem do Deus invisível. Jesus, né? A imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Presta atenção, por que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito? Você sabia o que significa a palavra primogênito? Quem sabia? Levanta a mão. Primogênito. O que é primogênito? Diga aí. Primeiro. Então ele está dizendo que Jesus é o primogênito, ele é o primeiro. Ele é o primeiro, foi o primeiro filho de Deus. Por quê? Nós éramos filhos de Deus, mas por causa da condição de pecado de Adão não caiu, não pecou, o pecado não entrou. Aquela condição de filho nós perdemos. Nós não tínhamos mais. Por causa do pecado de Adão. O pecado separa o homem de Deus. Acho que é isso aqui. O pecado separa o homem de Deus. Amém? Por causa do pecado de Adão nós fomos separados. O que é que aconteceu? Deus gerou outro filho. Quem foi o filho que foi gerado? Jesus. Diga Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Amém? Aí por isso que ele veio a essa terra. Presta atenção, que isso é profundo. No momento que ele se entregou pelo pecado da humanidade. Vou botar isso aqui. No momento que Jesus se entregou pelo pecado da humanidade, naquele momento ali, o que é que aconteceu? Ele foi separado de Deus. Ou seja, ele era ligado com Deus em espírito. Ele se desconectou de Deus. Não tem um texto na Bíblia que diz que quando Jesus estava na cruz, antes dele render o espírito, ele olhou para o céu e disse assim: Pai, por que me abandonaste? Quem já viu esse texto? Aquilo ali foi real. Naquele momento ali, a conexão de Deus com Jesus parou. É como se Deus virasse as costas para Jesus. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? A pergunta é por que isso aconteceu? Porque na cruz Jesus estava recebendo os nossos pecados. Quem está entendendo? E quando ele recebeu o nosso pecado, a condição que ele tinha de santidade ele perdeu. É forte, né? Aquela condição ele perdeu. Por que ele perdeu? Por causa do nosso pecado. Jesus nos substituiu na cruz. Quem está entendendo? Você sabia que Jesus foi ao inferno? Jesus foi ao inferno. A Bíblia diz que quando ele morreu, o espírito dele desceu às profundezas da terra, ao inferno. E o que foi que Jesus foi fazer no inferno? Ele foi nos substituir. Ele passou 3 dias e 3 noites no inferno,
nos substituindo. Por quê? Porque ele se desconectou. Jesus não praticou pecado, mas ele carregou o meu pecado e o seu pecado. Quem está entendendo? No momento que ele carregou o meu pecado e o seu pecado, a condição dele agora era de ir para o inferno. Jesus estava indo para o inferno em nosso lugar. Entendeu? Quem está entendendo? Foi a única forma que Deus achou para nos salvar. Dando o seu filho primogênito, né, que ele foi regerado, porque ele já existia. Jesus sempre já existiu com o Pai. Mas o que é que aconteceu? Quando Jesus se deu, que houve essa separação, que ele foi para o inferno, porque só ele tinha essa condição de se entregar, porque ele não praticou pecado. Diga, Jesus não pecou em nenhum momento na terra. Vocês estão entendendo? Posso avançar? Ele não pecou na terra. Por isso que ele era o Cordeiro perfeito para nos substituir. Tinha que ser alguém perfeito. E quem era perfeito? Jesus. Ele era correto, ele era certo. E por que ele foi penalizado? É como se tivesse sido um julgamento. Jesus passou por um julgamento. Ele estava diante do tribunal. Deus é o juiz. E estava Jesus. Vem cá, David, por favor. Estava Jesus aqui, ó. Ficou as mãos abertas de frente para mim aqui. É como se Jesus estivesse diante do trono do Pai. E o Pai estava sentenciando o julgamento de Jesus. Amém? Jesus e a humanidade representam vocês. Antes de Jesus vir para cá, fica ali. Isso aqui é Jesus, fica aí. A condenação estava em vocês, que era nós. Nós estávamos condenados ao inferno. Não teria salvação. Nossa alma iria perecer a eternidade no inferno. Entendeu? Aí Jesus... Por quê? Porque a gente não... Mesmo que a gente tentasse, se esforçasse para não errar, para não pecar, nós errávamos. Não era assim? Hoje, mesmo você sendo crente, você tentando, você ainda não erra? Erra ou não erra? Diz uma coisa que não era para ter dito, não fala uma bobaginha, se arrepende, mas erra. Não é verdade? Então, quando Deus entrou como juiz, Deus estava olhando do céu. Por quê? Juiz não é uma pessoa ruim. Eu disse isso à mãe, juiz não é uma pessoa ruim, juiz é uma pessoa boa. Né? Às vezes a pessoa diz, mas por que tantas coisas vão acontecer? Deus está julgando. Porque é o seguinte, um estrupador, quando ele vai ser julgado pelo juiz, o juiz dá a sentença que condena ele, o juiz foi ruim por condenar ele? Não, ele foi bom. Ele julgou uma causa. Então Deus continua sendo bom, igual um juiz. Mas ele estava julgando uma causa. Que causa era? O nosso pecado. Nós estávamos diante de Deus e ele estava julgando nós para nós perecermos no inferno. Mas o amor dele foi tão grande que superou isso. Por isso que lá em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. Então, tem alguma coxiana ali, Bruno? Ficar agoniado com barulho, viu? Tenha paciência aí, chiadozinho. Isso é dos instrumentos aí, viu? Algum instrumento aí tá. O meu microfone é o 2, deixa só o meu, viu? Aí, era o quê, hein? Foi os anjos. Então, nós estávamos julgados. Aí, de repente, ele... Foi o teu dedo ali, viu? Com o dedo ali segurando. É algum contato, né, que tá... Hã? Não é o microfone não. É ali, um contato ali, alguma coisa. Quando ele topa, para. Então Deus julgou o mundo. O mundo estava sendo julgado. Deus amou o mundo. Diga, Deus amou. E deu seu Filho unigênito.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, unigênito é único, né? É isso? É isso tudo? Único. Agora era só Jesus, porque o resto estava tudo perdido. Ele era um único, unigênito. Só tinha ele. Era único. Depois ele passou a ser primogênito primeiro. Vocês vão entender por que ele passou a ser primeiro, mas ele era único, unigênito. Aí Deus deu o seu filho unigênito. Vem, filho. E botou ele no julgamento. E ele abriu os braços, que representa a entrega dele. Quando ele abriu os braços, ele se entregou. Olha que diante desse tribunal, Deus agora não está olhando mais para a humanidade lá atrás. Ele está olhando para quem? Para quem? Entendeu? Ele está olhando agora para... Aí o julgamento não caía mais sobre a humanidade. O julgamento caía sobre... Por quê? Por que o julgamento está caindo sobre Jesus? Porque, vira para lá. Ele tomou o pecado da humanidade. Entendeu? Quem está entendendo? É por isso que não com os braços abertos, todo ser humano precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que Nessie veio para frente ontem, porque ela precisava vir. Porque quando ela... Bota pausa aí. Quando ela veio para frente, ela estava dizendo assim: eu acredito que que através dele os meus pecados são perdoados. Eu acredito. Ela estava dizendo, no coração dela é como se ela dissesse: eu acredito. Por isso que a salvação é um plano gratuito. Para todos, só precisa receber. Não tem dificuldade. Precisa receber. Se você for tentar ser salvo pelas boas obras, esse caminho, ele é bom. Agrada a Deus. Mas não te dará o céu. Quem está entendendo? É necessário. O caminho que te dá o céu é, olha, porque você estava debaixo de condenação. Quando você recebeu Jesus e recebeu o perdão dele e aceitou-lo como seu único suficiente Salvador, entendeu? Aí esse julgamento que estava para você não está mais. Por quê? Porque Jesus, foi julgado diante do Pai. Ele abre os braços. E quando o Pai julgou ele, lá na cruz, ali era um julgamento, que ele recebeu todo o pecado da humanidade. Tantos ainda os que vão nascer, Jesus recebeu o pecado. Mas eles precisam acreditar nisso. Porque se eles não acreditar, eles irão para o inferno. Precisa crer nisso, que Jesus tomou os pecados deles. E quando eles crerem, receber Jesus, confessar como seu único Salvador, o que é que vai acontecer? Não teve aquele momento da cruz que o Pai julgou ele por causa do pecado da humanidade? Quando o Pai julgou, disse: não, você está sendo julgado pelo pecado da humanidade. Aí Jesus morreu e foi para onde? Vai para o inferno. E foi para o inferno. Fica aí no inferno? No chão. O inferno é no chão, é lugar de tormento, sofrimento. Diga glória a Deus. E estava lá Jesus no inferno, né? Passou 3 dias e 3 noites. Está escrito isso na Bíblia, é porque não dá tempo eu tá vindo agora, eu tinha que estar pesquisando aqui os versículos. Então foi 3 dias e 3 noites. Agora pergunte por quê? Pergunte por que ele saiu do inferno? Porque Deus removeu ele do inferno. Você sabe por que Deus removeu ele do inferno? Porque olha como Deus é inteligente. Deus julgou ele com o pecado da humanidade. Quando o diabo estava lá no inferno fazendo festa, porque o diabo fez festa no inferno, achando que tinha derrotado o Filho de Deus, nesse momento, celebrando lá, achando que tinha derrotado, Deus fez outro julgamento. E nesse outro julgamento, que Deus estava diante de Jesus, ele não encontrou o pecado em Jesus. O pecado que estava em Jesus não pertencia a ele, pertencia a quem? À humanidade. E por isso,
Deus regenerou Jesus, ele foi recriado, entendeu? O corpo dele foi regenerado, foi um corpo transformado. Aí Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Pode vir, Jesus. Ressuscitou Jesus dentre os mortos, trouxe de volta. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, recebeu o corpo regenerado e se tornou o quê? O primogênito. Coloca lá o versículo. Ele é o primeiro. Por que primeiro? Diga, por que Jesus é o primeiro? Ele é o primeiro. Eita glória. Quando você entender isso, eu quero você dê um glória bem grande, viu? Coloca o versículo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a... Ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Diga, Jesus é o primeiro. Pergunto, por que ele é o primeiro? Porque ele abriu a porta da ressurreição. Agora a sua fé nele, abre os braços. A sua fé nele vai te dar a garantia que um dia você vai ressuscitar. Ele é o primeiro e abriu a porta para nós. Amém? Nós, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós passamos a estar na mesma condição que Jesus está. Deus não ama mais Jesus do que a nós. O mesmo amor que ele tem por Jesus é o mesmo amor que ele tem por nós. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Amém? Não é importante centralizar, entender isso aqui. Quem está entendendo? Vamos ler o versículo 16 e 17. Versículo, se passar um pouquinho da hora, não tem problema não? Para a gente finalizar, né? Vamos lá, todo mundo lê. Pois nele foram criadas todas as coisas. Vamos lá, no céu e na terra. As invisíveis, sejam tronos, soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo vem por meio de Jesus. Versículo 17. Versículo 17 diz assim. Vamos lá. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? Hebreus 1:3 diz assim. Você vê que tudo aponta para Jesus. O Filho, vamos lá. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Interessante, né? Quando Jesus ressuscitou, olha que interessante, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus hoje está sentado no trono, ao lado do Pai. Amém? O que foi que aconteceu? Quando ele morreu e ressuscitou, ele foi até o Pai, e apresentou o seu sangue lá no trono. Olha o trono aqui, ó. Vem apresentar o sangue. Apresentou o seu sangue. Era o sangue que Deus queria, não era? Aqui, ó, assim, ó, por ali, bem direitinho. Aí se ajoelha e ele apresentou o sangue purificado dele. Ó. E aí Deus, ele recebeu aquele sangue. E através desse sangue, nós somos justificados diante de Deus. Dá uma glória a Deus bem forte. Aleluias. Está descarregando aqui. Diga, através desse sangue, pode ir. Eu sou justificado. Tem outra pilha aí, bem rapidinho. É bom testar lá, viu? Glória a Deus. Trocar aqui bem rápido, viu, a pilha. Deus é bom.
Esse celular tá dando trabalho, viu? Eu tenho que botar modo avião. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo? João 14,6 diz assim, ó. João 14,6. Pode notar esse versículo aí. João 14,6. Deus é bom. Vamos ler? João 14,6. 14,6. Lê aí junto, todo mundo lá. Eu quero ouvir sua voz. Vá. Está vendo? Que a Bíblia diz? Diga, a minha fé está firmada na palavra, no que a Bíblia diz. No que a Bíblia diz. Uma fé genuína. Eu vou falar hoje à noite sobre uma fé genuína. Vai ser bom o culto hoje à noite, viu? Ser maravilhoso. Tá? Pronto, pode jogar ela. Tá com quanto? Pode jogar. Olha, uma fé genuína é uma decisão de crença na palavra. Ele não está dizendo? Quem é o caminho? Quem é o caminho? O caminho é o Espiritismo. O caminho é a Igreja Católica. O caminho é a Igreja Evangélica. O caminho é o pastor. É o padre. É Maria. É João. É Lucas. É o profeta. Quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Nós éramos enganados ou não quando fazia parte da outra religião? Da outra igreja. Nós não éramos enganados, irmão? Quanto tempo também a gente não fazia parte de outro ministério e nunca aprendemos isso? Não é verdade? Aprender a palavra como ela verdadeiramente é nos dá segurança. Quem já viu uma pessoa crente que passou um tempo na igreja, em uma igreja evangélica, passou 5 anos, ou 2 ou 3, e de repente você vê ela na missa? Quem já viu? Não acontece? Por que eu te pergunto se acontece? Porque a pessoa não entendeu a palavra. A pessoa que entende a palavra não volta para um canto que está pregando o evangelho errado. Entendeu? Não volta mais. Como é que você vai para um canto que mostra muitos caminhos, né? Que mostra coisas que ferem a palavra de Deus? A palavra de Deus não pode ser ferida. Amém? A palavra de Deus não pode ser ferida de forma alguma. É inegociável a palavra de Deus. Então você entendeu que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Irmãos, só para finalizar essa parte, toda vez, por que o crente traz Bíblia para a igreja? Por quê? Por quê? Você parou já para pensar? Por que nós levamos a Bíblia? Por que eu mando você notar? Você confirmar em casa se isso é verdade. Testifique, você tem direito de testificar se é verdade. Irmão, a gente vê tantas pessoas, eu fico observando, que tem boa vontade, fazendo live, crentes, fazendo live, mas sem nenhum tipo de experiência na palavra, liberando profecia de todo jeito. Pode olhar lá, pregando de todo jeito. Eu sei que existe uma boa vontade, mas antes da boa vontade a gente tem que entender que tem que ter uma preparação. Eu não posso falar de todo jeito, porque as pessoas estão ouvindo e o pior é que tem muita gente acreditando. Então a palavra ela tem que ser julgada. Existia um grupo lá em Atos dos Apóstolos que se chamava os crentes de Bereia, que tudo que Paulo pregava, sabe o que é que eles faziam? Eles pegavam a Bíblia, abra em Atos 17, versículo 11. Tudo que Paulo pregava, eles pegavam a Bíblia,
Na época não era essa Bíblia formada, porque a Bíblia não estava formada, mas pegava os pergaminhos, os livros dos profetas, que hoje estão aqui, e eles iam analisar, eles iam olhar, deixa eu ver se isso aqui é verdade que ele está dizendo, deixa eu ver, eu tenho direito, você tem direito de fazer isso. Por quê? Porque está em jogo a sua alma. Sua alma está em jogo. Amém? Então você não pode ouvir qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se diz pregador, que se diz apóstolo, que se diz profeta. Cuidado. Você tem que saber quem você está ouvindo. Por isso que eu me sinto seguro nesse ministério. Porque é um ministério centrado. É um ministério de pessoas centradas na palavra. Porque eu não posso ouvir qualquer coisa para danificar a minha fé. Se você está assistindo Jornal demais, você acha que você está alimentando sua fé? Está alimentando medo. Se você ouve pregadores que não estão preparados em linha na palavra, falando como a palavra diz, você vai se perder todo no meio do caminho. Estão entendendo como isso é importante? Porque isso é sua alma que está em jogo. É sua alma. O cara vai para um centro espírita, né? Fica lá, tem a mesa branca, e a pessoa perdeu um pai, ou perdeu a mãe, não sei, um filho, está desesperado. E o cara recebe uma entidade maligna. E quando ele começa a falar, ele fala com a voz da pessoa que morreu. E a pessoa inocente começa a chorar pela a perca, né? Chora, pensando que aquilo realmente é o ente querido que morreu. Aí entra no engano, na doutrina de demônios, e passa a ser enganado. Vocês estão entendendo? Isso é sério, irmão. Quem a gente tem que ouvir. Olha o que os crentes de Bereia faziam. Ó. Olha. Vamos ler todo mundo. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Vamos lá. Examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Eles faziam o que? Eles examinava, olhava, realmente está aqui, realmente o que o pastor ensinou hoje está na Bíblia, amém? E o versículo 12, vamos lá, e creram muitos dentre os judeus, todo mundo com voz alta, vamos lá, bem como dentre os gregos. Até as mulheres de elevadas posições, quer dizer, estruturadas financeiramente, começaram a se converter. Eles examinavam. Vocês estão percebendo que as pessoas de elevadas posições estão se convertendo nessa igreja? Por causa do ensino da palavra? Diga glória a Deus. Agora só teve um cabo que é teimoso, eu não vou dizer o nome dele, mas ele não está aqui não. Que ele peleja comigo, eu gosto dele, eu amo ele, eu chamo ele para tomar café em casa, eu converso com ele, eu brinco com ele, mas ele peleja em acreditar que quando você morre, você está dormindo, não existe o espírito, não existe o inferno, que o inferno é só depois da ressurreição. O cabo teimoso, eu mostro na Bíblia, mas ele teima ainda. Ele chegou com essa história lá em casa e eu disse, rapaz, então me explica por que esse versículo diz que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Ele disse, não sei se foi no espírito, se foi no corpo, não sei. Só sei de uma coisa, que eu fui arrebatado até o terceiro céu. Ele foi e viu o céu. E por que o céu já está preparado? Não é para os espíritos das pessoas que morreram em Cristo?
No texto do rico e Lázaro, o Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, repouso. O rico morreu perdido, sem a salvação, e foi para o inferno. Isso é o quê? Não é uma parábola, isso é uma realidade. A Bíblia diz que é uma realidade. Havia um homem rico e tal, então é uma realidade. Mas ele insiste em teimar, mesmo eu mostrando na palavra. Por quê? Porque tem pessoas que são assim, fecharam o coração para não ouvir a palavra. E vocês abriram o coração para ouvir a palavra. Ele diz que é porque eles não creem que existe espírito humano. Não, eles creem que morreu, acabou-se. Só na ressurreição. Eita, essa religião que prega isso, eu conheço ela. Eu já fiz parte, por isso que eu sou bem ligado. Já fiz estudo na época, graças a Deus que Deus me tirou. Mas deu trabalho. É complicado, irmão. Eles pegam versículo distorcido para colocar. E tem rede de televisão pregando aí, ensinando desse jeito. Cuidado com aquilo que você está assistindo. Cuidado com aquilo que você está assistindo. Irmão Volgram mesmo, ele cita que foi ouvir um desses pregadores. Eu vou dizer o nome. Não posso não dizer, né? Estou doido para dizer. Mas ele foi assistir um pregador desse. Quando acabar o culto, se você quiser me perguntar, eu digo ali fora. Ele foi assistir um pregador desse e ele começou a falar nisso. Ele começou a dizer que não tinha o ser humano não recebia o Espírito Santo, que isso não existia. O irmão Volgram ficou aperreado, viu? Começou a passar mal. Ele disse que ia me chamar para eu ir lá orar por ele. Mas de repente ele botou um pregador lá e começou a ouvir a palavra e clareou a mente dele e aquele mal saiu. É complicado. Amém? Agora vamos finalizar. Vocês podem vir para cá o louvor. Mateus 4, versículo 4. A importância da palavra na nossa vida, dessa fé em Jesus, de usar a nossa fé, de ler a Bíblia todos os dias, de preferência ao Novo Testamento, por causa do horário, toca só uma, aí tu deixa o Diego tocar, aquele lá, de preferência ao Novo Testamento, por enquanto dê preferência ao Novo, depois você entra no Velho, porque pode ser coisa que você não vai entender. Então Mateus 4, versículo 4, certa vez Jesus estava se consagrando, ele estava na terra, né? E ele teve um momento com o diabo se apresentou para ele, e o diabo sabia que ele era o Filho de Deus, e que ele estava ali, tinha um plano, Deus tinha um plano para ele, que era esse plano, era o plano da salvação para a nossa vida. E o diabo veio tentar, como tentador, digo, o diabo, ele é tentador, e ele veio tentar Jesus, porque ele tentou enganar Jesus, assim como ele tentou enganar Adão e Eva. Adão e Eva foram enganados, e por causa que eles foram enganados, toda a humanidade colheu um preço terrível. Se Jesus tivesse sido enganado pelo diabo, nós também teríamos sofrido, todo mundo ia se perder. Graças a Deus que Jesus não deixou ser enganado. Mas o diabo tentou. Coloca aí o versículo. Não, vamos voltar para o versículo primeiro, para nós entender. Vamos lá, todo mundo. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele era Deus, mas ele estava na condição de homem. Ele renunciou sua condição de Deus lá em cima para ser igual ao homem, porque ele tinha que passar pelas tentações. Amém? Ele tinha que passar, então não era válido a entrega dele. Se ele passasse cheio de poder, ele operou com poder, mas ele operou com o poder do Espírito Santo que vinha sobre ele. Entendeu? Ele não estava operando como Deus, ele estava como um homem, igual eu estou aqui, e às vezes me movo no Espírito.
Ele deixou sua condição de glória no céu para vir nos servir na terra. Esse foi o papel de Jesus. Quando nós aprendemos isso, o que é que acontece? O amor nosso por Jesus cresce, não é verdade? Olha, irmão, quando eu entendi que eu estava no muro de casa, que a revelação veio, que eu entendi, que eu comecei a imaginar Jesus no inferno, sofrendo por minha causa, sofrendo, pagando uma penalidade. Na hora eu caí no pranto, eu caí no choro. Eu disse, meu Deus, como é bonita as coisas de Deus. O preço que Ele pagou foi muito alto por nós, muito alto. Ele se entregou a ponto de ser separado de Deus. Depois Ele foi unido de novo, mas para poder nos salvar. E o diabo tentou ele, né? Teve fome, versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse, vamos ler junto? Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras transformem em pães. A primeira tentação do diabo, ele tenta jogar uma dúvida em Jesus. Será que tu és filho de Deus? Será? Você vê que o diabo trabalha com dúvida. Ele tenta jogar dúvida. Nunca tome, olha para seu vizinho do lado e diga assim, nunca tome uma decisão se tiver dúvida. Se tiver dúvida, o diabo está no negócio. Só tome se tiver certeza. Não tome uma decisão se tiver dúvida. Fique quieto. Amém? Deixa passar, deixa para lá. Se a certeza chegar no coração, é o Espírito Santo. Se não chegou, é dúvida, é o diabo. Se não chegar, fica descansado. O tentador aproximou e a primeira tentação, realmente tu é o Filho de Deus? O diabo. Olha ele com raiva aí, tá vendo? Entrou no cabo, parece. Tá amarrado, né? Brincadeira. Tu és o Filho de Deus, tu és quem tu diz que é. Aí Jesus responde no versículo 4. Vamos lá? Jesus respondeu. Respondeu com o que, ó? Ó. Respondeu com a palavra. Ele disse o que está escrito. É forte esse está escrito. Está escrito é você ter consciência de uma promessa de Deus. Tipo, você sabe que em Cristo também você é curado. E o diabo coloca uma doença no seu corpo e você diz, está escrito. Está escrito, Satanás. Ele levou minhas enfermidades. Você cita para ele a Bíblia. Entendeu? Quem está entendendo? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque ele colocou aquela dúvida, tu é filho de Deus, ó, faz com que essa pedra transforme em pães. Ele poderia usar a fé dele para transformar aquela pedra em pão. Mas se ele fizesse isso, ele ia tentar a Deus. Aí ele responde com a palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo volta a tentar no versículo 5, e o diabo diz, vamos lá, todo mundo. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, ele percebeu o diabo que não conseguia derrotar Jesus com dúvida. Aí ele levou Jesus para uma parte alta do templo. Lá, colocou lá no pináculo do templo. E disse, né, vamos ver, versículo 6, seguinte. E disse, todo mundo lê. Se você é o Filho de Deus. Novamente ele tenta jogar uma dúvida. Jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Aí o diabo vem usar a própria Bíblia. Ele é inteligente. Ele usa a Bíblia também. E está escrito mesmo, ó. Isso é um salmo. Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito. Você sabia que Deus deu ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar? Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. É um salmo, se eu não me engano, é lá no Salmo 91, né? Versículo seguinte, Jesus responde. Todo mundo em voz alta, vamos lá, com força. Jesus também
Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não coloca Deus à prova. Você sabe que é um direito seu, mas você não vai provar a Deus, né? Você sabe que os anjos podem te guardar, mas você vai subir em cima da torre da igreja e pular de lá para ver se isso é verdade? Se você fizer isso, o que é que vai acontecer? Você vai para o céu mais rápido. Quer ir para o céu mais rápido? Vá para debaixo da carreta do trem e diga: eu vou ver se Deus me guarda. Amém? Ele não tentará o Senhor seu Deus. Versículo seguinte: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Olha a ideia do diabo. Não conseguiam enganar ele. O diabo agora traz o quê? Diga: riquezas, glórias, poder. O diabo vem e mostra poder, riqueza, glória, né, a ele. E diz assim, por que ele mostrou? Porque tudo isso estava no controle de Satanás. Quem sabia que essa terra está no controle de Deus ou do diabo? Quem sabe? Do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século. Por que as coisas ruins estão acontecendo? Você acha que se Deus estivesse no controle da terra, as coisas ruins estavam acontecendo? Por que o diabo está no controle? Quem sabe dizer? Por causa do pecado de Adão e Eva. Haverá um dia que o controle do diabo sobre essa terra vai acabar, porque Deus vai se apossar dessa terra. Diga assim: Jesus vai voltar nas nuvens. Glória a Deus. Diga: Jesus vai voltar nas nuvens para governar. Diga: Jesus vai voltar nas nuvens. Olha para seu irmão e diga: com você também. Você vai voltar com ele, ressuscitado, para governar. Diga comigo: para governar a terra. Aí ele vai controlar novamente a terra. Aleluia! Aleluia! Dá glória a Deus! Mas vocês mediram a frequência dessa pilha? Mediram não foi? É nova? Acho que é o som então. Bota só um pouquinho de áudio no microfone, bem pouquinho. Som. E ele vai governar, vai colocar a terra em ordem. Mas enquanto isso não acontece, presta atenção, enquanto isso não acontece, o diabo está governando. Amém? É tanto que o diabo levou Jesus a um alto monte e ofereceu o quê? Os reinos do mundo. Por que o diabo ofereceu os reinos? Porque está no controle dele. Os reinos do mundo estão no controle do diabo. Entendeu? Os reinos, o sistema desse mundo está sendo governado por Satanás. Diga agora: eu me tornei filho de Deus quando eu entreguei minha vida no altar, quando eu aceitei Jesus. Eu nasci de novo, eu estou nessa terra. Diga: se eu estou nessa terra. Bata a palma assim: eu estou nessa terra. Diga: enquanto eu estou nessa terra, eu vou incomodar o diabo. Sabe o que Jesus disse? Vá por todo mundo, cure os enfermos, pregue o evangelho, limpe os leprosos, ressuscite os mortos. De graça dai, de graça recebei, de graça dai. Purifique os leprosos, ressuscite, batize no meu nome. Jesus nos enviou no poder dele. Para quê? Diga: para quê, pastor? Olha para seu irmão e diga: sabe para quê, abençoado? Para você desfazer as obras do diabo. Agora pergunto: como é que eu vou desfazer, pastor, as obras do diabo? Como é que eu vou desfazer?
Olha de novo para seu irmão e diga: usando o nome daquele que você serve. Diga: Jesus de Nazaré. Quando você usa o nome de Jesus, o que é que acontece? Vamos supor que David é o diabo. David era Jesus, agora já é o diabo. E lá vem David. Aleluia. Lá vem devagarzinho. Vem cheio de fúria, cheio de raiva. Mas quanto mais você se aproxima, eu vou falar no nome de Jesus. Aí você vai quebrando as forças até cair no chão. Vem bem devagarzinho. Peraí. O diabo está vindo. E eu sou servo do Deus Altíssimo na terra. Eu sou sou só servo. Eu represento você aí. O diabo vem com a fúria. Vem, gritando com fúria. Vem, isso é uma fúria devagar, amor. Ô Toto, entrega o microfone lá, Dave, aí, vai. Eu quero fúria. Sabe aqueles endemoniados que lá da Universal, parecendo com eles. Os caras que se endemoniam, né? Não o pessoal de lá, não. Misericórdia. Eu te pego, eu te derrubo. Não, peraí. Tem que... Vai. Eu te derrubo agora. Vem. Eu te derrubo. No nome de Jesus. Eu te derrubo. No nome de Jesus. Não. Você é barbeando. Vai, tá queimando. Ai, Deus. Misericórdia, Jesus. Não, diz tá queimando. Tá queimando, Senhor. Vai. Eu me converto. O diabo se Diga: eu tenho autoridade. Tem uma música aí fazendo assim, ó, tum, 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 uma batida aí. Muda que Jesus quer mudar. Fica de pé aí. Aleluia! Declara, diga: eu tenho. Levante a mão. Diga com mais força, diga: eu tenho autoridade no nome de Jesus para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Glória a Deus, vamos celebrar. Eu pensava que ia terminar de um jeito, mas Deus está querendo celebrar hoje. Vai, pode celebrar nas palmas, pode celebrar, pode se animar, pode cantar. Sabe?